ver. E se abaixar um pouquinho o som livre? Não precisa abaixar muito não, só um pouquinho. Bom, abaixa um pouquinho a voz, o som da TV. Então vamos lá. Eu tinha parado uma questão aqui. A gente vai finalizar essas questões aqui agora de eletromagnetismo, parte 2, né, da resolução, revisão física para o Enem. Então, vamos lá. Primeira parte, a gente fez até a questão 7 dessa lista. Segunda parte, a gente vai fazer aqui até da 8 em diante. Vamos lá. Uma pessoa percebe que a bateria de seu veículo fica descarregada após 5 dias sem uso. Olha o detalhe, 5 dias. Beleza? Deixa eu grifar isso. 5 dias sem uso. No início desse período, a bateria funcionava normalmente e estava com o total de sua carga nominal de 60 mA. Estava no total, né, de sua carga, que era 60 ampere. Pensando na possibilidade de haver uma corrente de fuga que se estabelecesse, que se estabelece, mesmo com os dispositivos elétricos do veículo desligados, ele associa um amperímetro digital ao circuito do veículo. Qual dos esquemas indica a maneira com que o amperímetro deve ser ligado e a leitura por ele realizada? Então se liga, aqui ele dá um texto e a premissa era que estava carregada com 60 ampere-hora de carga, beleza? E ela ficou, né, descarregada completamente depois de 5 dias. Por que essa informação aqui é útil, galera? Vamos lá. Boa tarde, Moacelo Sebastião Sarima Neide, boa tarde. Vamos lá. Isso daqui é a nossa premissa, beleza? Então, se a carga era 65 dias depois descarregou, então a gente vai ter uma corrente de fuga realmente. E aí, nessa ideia de corrente de fuga, ele faz o seguinte, ele utiliza um amperímetro para medir a corrente elétrica que está, né, saindo, beleza? Pelo, né, circuito do carro. E aí a gente sabe que todo amperímetro, beleza? Todo amperímetro aqui, ele deve ser instalado em série, beleza? Ele deve ser instalado em série. Wallace, o que seria a instalação do amperímetro sem série? Então, se eu tenho um circuito ou um resistor qualquer, esse amperímetro ele deve ser ligado aqui antes do circuito ou depois do circuito, tanto faz. Se eu instalar um voltímetro, esse voltímetro ele deveria ser instalado assim, ó, antes e depois, que aí a gente iria medir o que? Diferença de potencial. Corrente, eu meço o fluxo de elétrons que está passando sobre aquele resistorzinho ali, beleza? Então aqui a gente necessariamente deve analisar a corrente que vai sair da bateria e vai passar pelo circuito. Então observe a letra A. Aqui a gente tem, né, um borne da bateria, aqui o outro borne, e se você observar, a gente tem, eu vou dar um zoom aqui para você conseguir observar melhor, a gente tem um fiozinho saindo de um borne e outro fiozinho saindo desse mesmo borne, o que configura que o amperímetro está em paralelo, ou seja, letra A está errada. A gente precisa, boa tarde Marichaia, boa tarde Anabelo, boa tarde Mike, boa tarde Lulu, tudo bom Mari, meu anjo? Vamos lá. Letra B, será que essa letra B poderia ser certa? Vamos lá. Bateria, borne positivo, borne negativo, isso daí não vai interferir muito, mas se você observar nessa questão aqui, a gente não tem dois fios igual ao anterior. A gente tem um único fio que sai desse borne, ele vai atravessar o circuito do veículo, vai vir outro fio do circuito do veículo e vai vir fazer o caminho através do perímetro. Então essa letra B, a priori, está certa. Vamos ver se tem alguma outra parecida, porque a gente tem que analisar alguma outra, né, alteração. Aqui, ó, mesma coisa, um fio também tem paralelo, não serve. Letra D. Então, estou mostrando aqui, eu só não consigo mostrar ela. Code with Panta. Eu só não consigo mostrar todas elas, né, de uma vez só, né? Letra D, na letra D aqui a gente tem um único fio que passa pelo circuito, depois vai por um perímetro e volta para cá. Então a letra D também está ok de acordo com o nosso esquema de instalação de um perímetro. E a letra E, né, que a gente tem um fiozinho que divide, né? Então essa letra A também está errada. O que a gente vai analisar para ver se está de fato certo ou errada nessa opção D ou nessa opção
que é a B. D ou B, são as únicas duas. Para a gente resolver essa questão, eu vou dar um zoom out aqui, só para ter um pouco mais de espaço. Eu preciso agora medir qual é a corrente elétrica que passa pelo amperímetro. Pode ser 0,5 ou nessa letra B, ou na letra D, um valor de 12 amperes. E aí, uma dessas questões é o distrator. Beleza? Uma das questões é o distrator. Por quê? Corrente elétrica é a carga dividida pelo intervalo de tempo. Beleza? Então, a carga, o enunciado já deu aqui, que ó, 60 ampere-hora. E o tempo é 5 dias de uso. Só que aí, se eu fizer 60 dividido pelo tempo ali, que são os 5 dias, 60 sobre 5, vai dar o 12. Só que aí o que acontece? São 5 dias e a unidade de carga é 60 ampere-hora. Hora e dias não são as mesmas unidades. Beleza? Então, o 12 aqui, ó, não seria unidade de amperes. Então, por eliminação, a gente já sabe que essa letra D está errada. Então, não pode ser 12 aqui, por consequência, deveria ser o quê? 0,5. Agora, por que ser o 0,5? Porque o intervalo de tempo tem que ser em horas. Então, se são 5 dias, cada dia são 24 horas. Então, 5 vezes 24, isso vai dar 120 horas. Agora, calculando a corrente, vai ser 60 sobre 120, que é 0,5 ampere a corrente elétrica que passa por ali. Exatamente, era 5 dias, exatamente. Só que aí o problema é justamente o distrator da questão. Às vezes a gente vê simplesmente um número, aqui não está nem o número, né? Tá por extenso, mas a gente acaba caindo nessa pegadinha. Isso é muito comum, né? Então, se você identifica que uma questão é fácil, fica um pouco mais de tempo nela para ver se você realmente acertará essa questão. Vamos lá, questão 9. Nos chuveiros elétricos, a água entra em contato com uma resistência aquecida por efeito Joule. Boa tarde, Estelvia. Tudo bem com você? E, Code, o que você achou aí? A questão, apesar, né, dessa coisinha, ela é chata, difícil, fácil? Fala aí pra mim. Vamos lá. A potência dissipada pelo aparelho, que aparelho da resistência que está dentro do chuveiro, varia, né, em função da tensão. Então, ele já está dando essa dica aqui, né? A potência dissipada varia com a tensão a qual está ligado e do valor da resistência elétrica escolhida. Então ele já está dando essa dica, mas qual é a relação de potência, voltagem, né, que é a tensão e resistência? Potência é V quadrado sobre resistência. Potência é V quadrado sobre resistência, onde V ao quadrado é a tensão elétrica ao quadrado, ou voltagem, DDP, e a resistência. Então aqui qual é a proporcionalidade? Se eu vou ligar, e se você observar aqui, ó, chuveiro A, chuveiro B, chuveiro C, chuveiro D, chuveiro E, todos eles têm voltagens ou 127 ou 220. Todas elas, as voltagens aí são meio que padrões, vamos dizer assim. O A e o B, mesma voltagem, C, D e E, mesma voltagem. Ou seja, a voltagem aqui a gente meio que dá uma padronizada, igual. Já a resistência, quanto maior for a resistência, menor é a potência. E ao contrário, quanto menor é a resistência, maior será essa potência. Então agora é o seguinte, esse tipo de questão, né, ela faz meio que a início, faz meio que obriga a gente a fazer todas as contas. Ó, como assim fazer todas as contas? Aqui a gente tem, ó, 5 ohms, que é resistência, tensão 127. 127, a gente tem uma resistência de 3,2, uma resistência de 6,2, aí você pensa, caraca, é muita conta que eu tenho que fazer. Calma lá, a gente não precisa fazer todas essas contas, beleza? Por quê? Preste atenção, o Enem ele vai tentar fazer você perder tempo de todas as formas. Você não vai precisar fazer as contas para A, B, C, D e E. Você não vai precisar. Por quê? Se as voltagens são iguais, aquela que tiver, ó, nesse quadro, vou da resistência medida a partir da extremidade da esquerda, beleza? E ele pergunta aqui, ó, qual chuveiro apresenta a maior potência elétrica? Beleza? Em qual deles vai ter maior potência elétrica? Ah, Wallace, aquele que tiver maior tensão, né? Pô, beleza, mas a gente tem 3 tensões aí. Qual deles seria maior? C, D ou E? E você pensa, cara, vou ter que fazer a conta entre eles? Calma lá.
O que a gente vai priorizar aqui, perdão, é o seguinte: entre aqueles que têm a mesma voltagem, eu vou olhar para aquele que tiver menor resistência. Então, por exemplo, entre o A e o B, qual deles vai ter menor resistência? Ó, do A, a resistência desse cara aqui é 5 ohms. Já do B, a resistência dele, ó, 3,2. Mas por que não 6,2? Porque a gente tem o chuveiro quente, morno, frio e tal, então a gente tem a menor resistência aqui desse ponto aqui até o ponto aqui que é 3,2. Beleza? Então a resistência do B é 3,2 e a do A é 5. Entre esses dois, A e B, que, né, tem voltagem de 127 que é igual, qual deles vai ter maior potência? Que ele tiver menor resistência. Então, a priori, deixa eu colocar aqui uma outra cor, o B está ganhando. Agora vamos entre o CD e o E. Entre o CD e o E, eu tenho 8 ohms aqui no C, 10 no D e 10,5 no A. Ou seja, já sei que entre o CD e o E, sei que quem ganhou aqui a priori foi o C. Aí você pode imaginar assim, pô, Alice, então agora é fácil. Entre o B e o C, é isso só. Só a gente marcar o C. Calma lá. Por conta da diferença de valores, a gente pode acabar tendo uma diferença pouco nos valores. Pode ser a resposta certa sim, a letra C? Pode, mas devido à diferença de valores, a gente poderia acabar calculando isso e obtendo letra B como sendo a maior. Então a gente basicamente vai fazer duas contas apenas. A gente já entendeu a relação de proporcionalidade ali, a gente vai fazer B ao quadrado sobre a resistência duas vezes. Uma com esse 127 ao quadrado dividido pelo 3,2. Beleza? No outro, 220 ao quadrado dividido por 8. Então a gente vai fazer essas duas contas. Então eu vou chamar aqui de PB e aqui de PC. Então aqui vai ficar 220 ao quadrado sobre a resistência que é 8. E aí, para a gente não perder muito tempo fazendo essas continhas, que agora é só calcular basicamente, né? Mas enquanto eu vou calculando aqui, peço que você me siga aí, vai me ajudar e ainda vai fazer essa live chegar a outras pessoas também. Vamos lá, então a gente tem aqui, ó, 5040 é a potência do B. Então aqui a potência do B, 5040 watts. É muito watt, né? Agora, do outro, né, vai ser 220 ao quadrado vezes dividido por 8, 6.050. Então realmente foi a letra C, 6.050 watts. Se a gente teria algum segredo aí para analisar sem ter que fazer essa conta, porque 127 ao quadrado o número ficou bem feio, né? Talvez a gente pudesse aí arredondar um pouco esse 127 para um número mais assim, 130, para não ter que fazer tanta conta. Mas se a diferença for pouca, esse arredondamento seria arriscado de fazer também. Então é bom a gente ter um pouco de cuidado aí na hora da gente fazer algumas contas. Mas dica sim, o máximo que eu poderia dizer é em relação à diferença do 127 para o 220. Só que esse número vai ficar ao quadrado, então é também complicado de eu dizer para você que isso sempre vai funcionar. Porque, por exemplo, 127 para 220 não chega a ser duas vezes maior. Se fosse, por exemplo, 110 220, seria duas vezes um maior do que o outro. E essa resistência aqui, ó, é quase 3 vezes um maior do que o outro. Então, tipo, é complicado a gente fazer essa análise para dizer com certeza como é que seria. Beleza? Não dá para ver a tela toda. Deixa eu diminuir um pouquinho mais, então. Talvez agora fique um pouco mais fácil para ver. Então, consigo aumentar linearmente. Né? Beleza, acho que agora ficou melhor. Vamos lá. Valéria, onde é que você não conseguiu entender direitinho? Fala pra mim. Onde estava melhor? Deixa eu ver se consigo aumentar um pouquinho mais sem cortar. Aqui tá bem na borda, né? Tá bem na borda do texto.
Talvez fique... Eu ampliei um pouco o texto. Deixa eu ver se eu chego um pouquinho pro lado aqui, ó. Beleza, porque eu tava escrevendo na lateral aqui, né? Eu peguei um pouco da lateral. Então eu já sei que eu não posso escrever até aqui, ó. Até que eu posso escrever, né? Do lado aqui vai acabar atrapalhando, né? Que a ponta tá aqui, ó. Não estava vendo que estava cortando. Então a próxima questão aqui eu não vou escrever aqui do lado. Mas se quiser que eu repita essa questão aqui, eu repito de boa. Beleza? Só comentar aí. De novo, se quiser que eu comente essa questão aí de novo, eu volto nela sem problema nenhum. Então, para potência, a gente tem três fórmulas principais para potência. Mas quando a gente fala de eletromagnetismo, as principais, eu não estou falando de circuito, beleza? Não estou falando de resistências e tal. A mais importante é a lei de Ohm, que é essa daqui. E aí de efeito Joule, a mais importante é essa. E aí se você tiver com dificuldade para gravar várias fórmulas, você grava só essas duas aqui. Porque eu posso colocar a lei de Ohm aqui dentro e ter outras duas fórmulas, que é essa daqui ou essa daqui. Ou seja, são 4 fórmulas de lei de Ohm barra efeito Joule. E ainda tem a segunda lei de Ohm, que é, alguém comentou ali no chat, que é o R igual a roda. A gente pode usar ela também, mas ela é um pouco mais incomum. Então a mais comum dentro do Enem e outros vestibulares são essas 4 aí, se eu estiver falando só de análise de resistor. Não estou falando de circuito elétrico aqui, quando tem um monte. Beleza? Então, potência elétrica, quais são? Essas aqui, ó. Essa é a mais importante, que é a definição. E essas outras duas aqui. E essa outra aqui, que é a própria lei de Ohm, que é a mais importante de você entender ela. Porque sempre, basicamente, cai essa fórmula aí. Beleza? Quem está chegando aí, né, e tiver qualquer dúvida, comenta aí. Peço que me siga aí para fazer essa live chegar para mais gente. Obrigado. Vamos para a próxima questão. 10. Um cordão com 200 pequenas lâmpadas é utilizado em árvores de Natal. Uma pessoa verifica que, ao retirar somente uma única lâmpada de qualquer posição, outras 9 não acendem mais. Porém, as demais 190 lâmpadas permanecem em pleno funcionamento. Com base nessa informação, essa pessoa tenta identificar a estrutura do circuito e a relação entre os valores das quantidades físicas envolvidas, entre as quais a razão entre as intensidades da corrente elétrica em uma das lâmpadas e da corrente elétrica total no cordão com as 200 lâmpadas ligadas. Né? Então, ó, vamos lá, o que está acontecendo? Eu tenho uma estrutura com 20 circuitos em paralelo. Então aqui para representar os 20, beleza? E aí eu tenho nesse 10 lâmpadas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá, beleza. Então aqui eu tenho todas as 10 lâmpadas de Natal, de um pisca-pisca de Natal, que estão em série. E eu tenho 20 negócios desses. Esse mais 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pá, 19. Ao todo, 20. Quando por acaso uma dessas lâmpadas aqui, não importa qual seja a ordem, seja a primeira, segunda, décima ou nona, queimou uma, a corrente para de passar. Se não tem mais corrente, não tem mais lâmpada acesa, mas não quer dizer que se queime. Vamos ler de novo. Uma pessoa verifica que ao retirar somente uma lâmpada, ou seja, retirou uma, queimou uma, cortou o fio, todas as outras 9 daquela linha ali não acendem mais, beleza? Porém, as outras 190 ficam acesas ainda. O que ele está pedindo? A razão, né, entre o quê? A razão entre as intensidades da corrente elétrica em uma das lâmpadas
e da corrente elétrica total com todas as 200 lâmpadas ligadas. Então pensa comigo aqui o seguinte, vamos lá. Vamos lá. Aqui a gente tem a corrente elétrica. Lucas, eu só estou vendo tua mensagem aqui agora. Repetir o quê? Poderia... Você lembra o que você estava falando? Aqui a gente tem a corrente total, beleza? Tá vendo o fiozinho aqui e depois esse fio divide? Então, esse fio é o que vem a corrente total, por exemplo, da tomada. Beleza? A gente tem a tomada aqui. E aí, quando eu conecto positivo e negativo, beleza? Eu acabo tendo aqui a corrente total e essa corrente depois se divide. Parte vem para cá, para cá, para cá. Ou seja, ela vai se dividir uma quantidade de vezes. Beleza? Se você quiser, eu volto nela logo em seguida. Então, o que acontece? Aqui eu vou ter 20 caminhos, beleza? Vamos lá, são 200 lâmpadas ligadas. Se existem 10 trechos, perdão, se existem 20 trechos, eu vou dividir essa corrente em 20 vezes. Wallace, como é que você sabe que são 20 trechos? Porque ele diz que quando uma se apaga, 9 não acendem mais. Então, são 10 lâmpadas juntas. Se são 200 lâmpadas ao todo, dividido por 10, são quantos conjuntos? 20. Ou seja, são 20 linhas iguais a isso daqui. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 até chegar no 20. Beleza? Ou seja, eu quero a corrente que passa em um trecho, em uma lâmpada, em relação ao todo. E aí, vamos lá. O que significa quando um circuito ele está em série, galera? Quando o circuito está em série, a corrente que passa no primeiro é a mesma, tanto em valor, sentido, intensidade, mesmo, beleza? Isso seria basicamente isso. Agora restariam apenas 19, exatamente. Mas, na questão está falando com 200 lâmpadas ligadas, ou seja, esquece essa ideia de 190, beleza? E isso, Lucas, quando elas estão em série, a voltagem de cada lâmpada se soma. Só que a gente não precisa ir tão a fundo assim. Quando ele pede a corrente que passa em uma dessas lâmpadas aqui, em relação às 200, o que acontece? Vamos lá, eu vou apagar esse desenho aqui, para fazer um melhor agora. Agora que a gente já entendeu a contextualização do problema, vamos para a parte física. Vamos lá, vem aqui o fio, pá, e aqui a divisão. Vou colocar com uma cor de cinza clara aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Beleza? Todas essas lâmpadas são iguais. Então, em todos os trechos, todas as lâmpadas são iguais. A corrente em cada trecho eu vou chamar de I. Se todas as lâmpadas são iguais e a corrente que passa em cada trecho é igual, alguém no chat, escreve um número aí para mim, por favor. Qualquer número da tua cabeça, escreve aí. Só para utilizar isso como valor da corrente elétrica aqui. Qualquer valor, comenta aí. Um número qualquer, 8. Beleza, obrigado, Gustavo. Imagina então que a corrente aqui seja 8. A corrente elétrica que vai passar nesse primeiro é 8. Se a corrente é igual em todos os outros, aqui também vai ser 8. Aqui também vai ser 8. No quarto também vai ser 8. No quinto vai ser 8. Ou seja, a corrente em uma lâmpada é 8. Qual vai ser a corrente? Não apenas em uma lâmpada, mas em todo aquele trecho com 10 lâmpadas, mas com uma corrente é igual. Agora eu quero saber qual é a corrente nas 200. Não são 20 trechos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não são 20? Então aqui vai ser 20 vezes o 8, que a Estela comentou aqui com a gente. Perfeito? Então vai ser 8 sobre 160. Que basicamente poderia cortar esse 8 com 8. Então vai ficar 1 sobre 20. É a nossa resposta. Mas você pediu o 8. É só porque eu pedi um número como exemplo. Eu poderia simplesmente colocar uma letra aqui que era o I. Né? Se eu fizer a conta com o I de 1 sobre o I de 200, ficaria I sobre 20I. Mas como algumas pessoas elas têm muita dificuldade de entender conta com letra, eu era uma dessas pessoas, né? Aqui a resposta vai dar o mesmo 1 sobre 20, letra C. Eu preferi pedir aí esse número como exemplo. Perfeito? Né? Quem está aí curtindo
né? Deixe seu like aí, deixe seu follow. E aí, você quer que eu volte lá, ô Lucas, na questão? É porque essa questão ela não está pedindo sobre resistência, né, Lucas? Ele pediu a razão entre corrente elétrica. Se a gente tivesse que fazer resistência, e aí poderia ser, né, um sobre. Seria parecido com isso que você escreveu, sacou? Então, por que não 200? Porque eu tenho 10, né, lâmpadazinhas num trecho com. Ah, aqui, ó. Deixa eu dar um zoom só nesse trecho aqui, ó. Só nesse monte de linha que eu desenhei aqui. Eu tenho 20 trechos. Não são 200 lâmpadas, sacou? Eu tenho 20 trechos com 10 lâmpadas, totalizando 200. Mas a corrente não se divide em 200. A corrente se divide sempre em 20. Se fosse 200 lâmpadas em paralelo, aí sim seria sobre 200. Em tese, sim, sempre é necessário cortar um zero, mas eu não cortei zero aqui nessa questão. Beleza? Vamos lá então, coloca a fórmula de novo, por favor. Nessa questão aqui, Inácio, eu acabei não colocando fórmula nenhuma. A gente só analisou a questão aqui, a gente não fez fórmula. Agora, voltando naquela outra questão ali, se você quiser saber essa daqui, né, as fórmulas que a gente poderia usar nesse assunto seriam essas aqui. Ô Lucas, é essa questão aqui, a 9 que você estava falando, ou é a 8? Ah, das lâmpadas mesmo, Inácio, não é. A gente não usou fórmula. Essa daqui, você quer que eu refaça a questão? Ou só que eu deixe aqui aberto para tu copiar alguma coisa assim? Não entendi. Ah, beleza, então vamos lá. Deixa eu apagar aqui, até mesmo para não ter problema de visualização aí pelo celular de vocês. Vamos lá. Então aqui, ó, o que a questão ela fala? Se você está observando, está na tabela. Geralmente, questão de física que tem tabela, a gente tem que aprender a interpretar essa tabela. Vamos lá. Novamente. Nos chuveiros elétricos, a água entra em contato com a resistência aquecida por efeito Joule. A potência dissipada pelo aparelho varia em função da tensão a qual está ligado e do valor da resistência elétrica escolhida com a chave seletora, no qual estão indicados os valores de tensão e as possíveis resistências para 5 modelos de chuveiro. Olha que interessante. Possíveis resistências. Sacou? Então, tipo, esse possíveis aqui, ele dá uma margem absurda para você interpretá-la de várias vezes, de diversas formas, e às vezes você pode acabar interpretando de forma equívoca. Vamos lá. Nesse quadro, o valor das resistências é medido a partir da extremidade da esquerda. Então a gente começa a medir daqui, desse pontinho, e vem para cá. Beleza? O chuveiro A, a resistência dele daqui até aqui é 5. Beleza? Do chuveiro B, a resistência daqui até aqui é 3,2. Daqui até aqui, 6,2. E assim vai. Beleza? Qual chuveiro apresenta a maior potência elétrica? E aí ele tá o enunciado dá até uma dica para a gente relacionar qual é a dependência da potência com a tensão. Só que ele não dá a fórmula, ele só fala, potência, né, cresce com a voltagem e também é influenciada pela resistência. Então a forma que a gente vai usar é essa daqui. Só que aí, essa questão, a priori, você pode pensar assim, caraca, Wallace, tem 5 linhas, tem 5 chuveiros, eu vou ter que calcular a resistência de cada uma delas? Vamos lá. Menos resistência seria mais potência, exatamente isso. Só como aqui a gente tem 3 voltagens iguais a 220 e 2 voltagens iguais a 127, o que a gente poderia pensar é, vou fazer apenas uma análise e 2 contas no máximo, sacou? Se eu tenho aqui a voltagem de 127 e 127, eu vou eliminar uma delas, porque quanto menor a resistência, maior será a potência. Aqui então a gente vai observar
A letra A tem 5 de resistências, enquanto a B tem 3,2 de resistência. Então, letra A já não pode ser. Agora vamos para C, D ou E. Todas as voltagens são iguais. Se as voltagens é igual, eu não posso fazer nenhuma análise sem olhar outra coisa. Eu tenho que observar aqui agora novamente a resistência. Resistência de 8, de 10 e de 10,5. Qual é o menor? É o C. Então, eu vou fazer a conta agora com C e com B. Vou eliminar o D e o E. Tá, mas entre esses dois, qual que vai ser a nossa conta? Né, eu vou fazer duas contas aqui. Se na minha conta o B for maior do que o C, o chuveiro B tem maior potência. Se minha conta o C for maior, consequentemente a potência do C vai ser maior. Ela não é essa resposta. Então a potência do B vai ser a voltagem do B, que é 127, ao quadrado, sobre a resistência, que é 3,2. Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que com o chuveiro C, cuja voltagem 220 ao quadrado, sobre a resistência, que é 8. Fazendo a conta de 127 ao quadrado, 127 ao quadrado, dá, peraí, fiz vezes 2, 27, dá 16.129. E agora eu vou dividir pela minha resistência, que é 3,2, dá 5.040. Então a potência dB é 5.040. A potência do C vai ser a mesma coisa, mesma conta. 220 ao quadrado, 48.400, dividido pela resistência, que é 8, 6.050. Então aqui, como a potência do C é maior do que a potência de B, C é a nossa resposta. Sacou? E o 6,2, só pega o primeiro resultado. Bia, o 6,2 seria onde exatamente? Aqui, né, que você está falando? Esse 6,2 aqui? Sim, por que eu pego um deles? Porque quem utiliza chuveiro elétrico vai entender isso melhor do que quem usa chuveiro a gás. Chuveiro elétrico tem como tu selecionar, por exemplo, ou o chuveiro não esquenta nada, que é quando está na função verão, função, sei lá, outono, função morno, uma água um pouco morna, e quando tu vai para o inverno a água está mais quente. Isso você está mudando aqui a chave seletora para uma resistência menor ou maior. Quando você faz isso, maior resistência, menor potência. Então você só pega um deles. Você não precisa pegar nem esse 13,3, nem o 6,2, nem o 23, nem o 24 aqui. Por quê? Porque se a resistência é maior, consequentemente essa potência vai ser menor. Então a gente sempre pega a menor resistência possível para isso. Ô, Matheusinho, não fica, cara. Não fica. Tem questões difíceis de física? Sim, mas vai ter questões fáceis também. Não, sempre tem questões fáceis. Beleza? Por exemplo, essa questão 11 aqui, ó, ela é muito fácil. Vamos lá. Os ventos solares são fenômenos caracterizados por feixes de partículas carregadas lançadas pelo Sol no espaço, em alta velocidade. Somente uma pequena fração dessas partículas atinge a atmosfera nos polos, provocando as auroras. A chegada dessas partículas à superfície pode gerar efeitos indesejáveis, interferindo nas telecomunicações, no tráfego aéreo e nas linhas de transmissão de energia elétrica. Esses efeitos são minimizados na Terra pela ação do quê? Vamos lá, deixa eu ver aqui. De nada, Bia. Lucas. Porque no caso, se a resistência de 3,2 passa X voltagem na resistência de 2, passaria a mesma mais. Então, tipo assim, quanto maior a resistência, menor vai ser, consequentemente, a corrente que vai passar sobre ela. O que esquenta necessariamente a água não é resistência, não é apenas a voltagem, em relação à voltagem e corrente elétrica, beleza? Se não tiver corrente, não tem energia sendo gerada. Então, quanto maior for a energia, quanto maior for a corrente elétrica que vai passar em um chuveiro, maior vai ser a energia que ele vai liberar. Então, quando tu aumenta a resistência, tu acaba diminuindo essa corrente. Diminui a corrente, diminui a potência dissipada. Sacou? Então, quando a gente analisa ali, voltando, deixa eu voltar aqui. Quando a gente pega, ó, vou até apagar aqui para ficar melhor os valores sendo visíveis. Aqui eu tenho uma resistência de 3,2.
Se eu aumentar essa resistência, eu consequentemente vou diminuir a corrente. Sacou? Se eu colocar uma resistência muito pequenininha, eu vou colocar uma corrente elétrica muito grande, a potência elétrica vai ser enorme. Né? E aí, voltando aqui na questão 11, vamos lá. Por que esses efeitos, mas olha, assim, que efeitos? Né? Deixa eu só... Eu estou seguindo aqui o... Ela está colocando eu mesmo para assistir minha live, mas beleza. Vamos lá. Por que todas essas coisas que, né, são causadas pelos ventos solares, ó, partículas carregadas lançadas pelo Sol em alta velocidade, né, e somente uma pequena fração dessas partículas atinge a atmosfera. Né? Por que somente uma porção? O Sol ele é enorme, ele é 1 milhão de vezes maior do que a Terra. E ele manda, né, ele ejeta ventos solares para todas as direções. Uma dessas aqui, ó, uma dessas que vai em uma determinada direção chega na Terra, as outras não chegam. Né? Isso é, isso é fato. Somente uma pequena fração atinge, provocando as auroras. Então, beleza, a aurora é causada por isso, né? Mas quando essa intensidade chega muito grande, né, os efeitos indesejáveis como problemas em telecomunicações, você não consegue conversar com ninguém, você não consegue, por não conseguir conversar com ninguém, atrapalha o tráfego aéreo, né? Inclusive pode acontecer uma falha na energia elétrica, sacou? Então vamos lá. Por que esses efeitos eles são minimizados na Terra? Não? O que basicamente a Terra tem de tão bom que acaba gerando isso? Então vamos lá, aqui está o Sol. Sol grandão, beleza? O Escanor, né? Cruel Sun. E aqui está a Terra bem pequenininha. E aí o que basicamente acontece? A Terra ela tem um campo magnético. Esse campo magnético ele vai proteger a Terra. E o que vai acabar acontecendo? Vamos lá. Os ventos solares que vêm daqui do Sol, deixa eu colocar amarelinho, né, os ventos solares, entre outras coisas que vêm do Sol, eles são meio que quebrados por isso aqui, e aí eles são redirecionados para os polos, né, e é lá nos polos que a gente consegue enxergar essas auroras aqui. Ou seja, existe uma proteção da Terra. Muita gente poderia chamar essa proteção da Terra de camada de ozônio, mas na verdade o que protege é letra B, campo gel de Terra, né? Gel magnético. Né? Então, campo magnético da Terra que protege contra os ventos solares. Né? Ah, se a camada de ozônio? Cara, a camada de ozônio é outros 500, não tem nada a ver com isso aí. Sacou? A camada de ozônio está relacionada aos raios UV. Então, em tese sim. Em tese sim. A gente tem 3 UVs, né, ultravioletas, A, B e C. A própria atmosfera, ela basicamente já come parte do C, né? Na verdade, só na época do verão e bem próximo do meio-dia, pico, que o UVC já tem basicamente zero de intensidade. Né? O B ele tem uma certa intensidade muito grande, mas próximo do nascer e do entardecer ele também está muito fraco. Né? E o A, que é basicamente o mais intenso entre eles durante o dia todo, né? Parte dele, em tese, seria filtrado, absorvido pela essa camada de ozônio. Mas agora em relação ao campo magnético, perdão, em relação às partículas enviadas pelo Sol, que são os ventos solares, a camada de ozônio não tem nada a ver. Wallace, o que seriam as outras coisas? Na atmosfera, a própria camada de ar da Terra, campo gravitacional é o que puxa, né, todos os objetos com massa para dentro da Terra, e a ionosfera é uma camada tipo atmosfera, só que um pouco mais externa, beleza? A gente tem várias camadas de gás com diferentes densidades de atmosfera. E aí, Fabrício, beleza? Tem 2 Fabrícios na live agora. Vamos lá. Quem achou essa questão fácil, comenta aí. Se achou essa questão, achou que aquela camada de ozônio ali iria acabar quebrando um pouco a sua nota ali, comenta ali também. Sempre tem uma questão com o distrator e a gente precisa saber pelo menos identificar qual é o distrator. A gente pelo menos
teria que tentar identificar pelo menos o distrator aí. Identificando o distrator, sei lá, mais da metade do problema da questão já foi embora. Vamos lá, questão 12 aqui. Em uma usina geradora de energia elétrica, seja através de uma queda d'água ou através de vapor sob pressão, as pás do gerador são postas a girar. O movimento relativo de ímã em relação a um conjunto de bobinas produz um fluxo magnético variável através delas quem? Das pás, gerando uma diferença de potencial em seus terminais. Terminais de quem? Da bobina. Durante o funcionamento de um dos geradores, o operador da usina percebeu que houve um aumento inesperado da diferença de potencial elétrico nos terminais das bobinas. Cara, é muito ruim o texto de Enem, porque é uma parada enorme, cara. Tipo assim, um texto enorme. E aí você basicamente poderia ir direto ali na pergunta. Nessa situação, qual? Na que houve uma diferença de potencial, né, uma alteração na diferença de potencial inesperado, né, nessa situação, um aumento do módulo da diferença de potencial obtida nos terminais da bobina resulta do aumento de quê? Então, para isso, vamos lá. Eu vou abrir aqui um aplicativo, FET, indução eletromagnética, para a gente conseguir entender bem essa bagaceira aqui. Falando nisso, eu esqueci onde é que está o outro aplicativo aqui. Então, o Wallace, eu também marcaria camada de ozônio e, tipo assim, muita gente acredita que marcaria também. Você tem alguma dica para que a gente não marque essa opção errada? Cara, a melhor coisa nessas horas é fazer a maior quantidade de questões possíveis, porque você vai acabar percebendo que existe um padrão. Agora, como a prova já é daqui a 2 dias, se você acha que aquela questão ali é uma questão mais tranquila, uma questão mais fácil, leve o tempo que for nela. Porque não adianta nada você acertar uma questão difícil e errar essa questão que você considera ela mais fácil. Então, se tiver que demorar 5 minutos nessa questão aí, leva 5, 10, 20, 15, meia hora na questão. É claro, exagero. Beleza? Mas vamos lá. Voltando nessa questão aqui que a gente estava falando. Quando houver um aumento da diferença de potencial em bobina, o que vai acontecer? Por quê? Aqui é um simulador de um gerador. Beleza? Aqui é um simulador de um gerador. Aqui a gente tem um ímã. Aqui a gente tem como se fosse um leme, né, de um barco. E aí esse ímã aqui, ó, como você está percebendo, ele sempre vai fazer esse movimento aqui, ó, para onde é que essas bolsas estão apontando. Então aqui a gente tem uma bobina com uma única volta ligada a essa lâmpada aqui. O que é fluxo magnético? Fluxo magnético é simplesmente a quantidade de campo magnético que está passando aqui pela bobina. É isso. Quando eu ligar a água aqui, ó, um pouquinho só, você está percebendo que esse cara começa a girar? Pensa comigo. Se anteriormente era o campo magnético norte que estava apontando para a bobina, agora não é mais, agora é o sul. E à medida que esse campo magnético ele vai mudando a sua posição, eu vou mudando também o fluxo do campo magnético. E aí, se eu pausar, se eu fechar aqui, ó, eu estou com esse ímã aqui paradão, não estou acendendo lâmpada. Por quê? O que importa para mim não é o fluxo do campo magnético, e sim a variação. Então, ó, eu estou com esse pouquinho de água aqui, você está percebendo que a lâmpada está brilhando um pouco. Bobinha. Então, olha só, se aqui está girando numa determinada frequência, aqui eu vou ter um pequeno brilho. Se eu aumentar essa quantidade de água, eu vou aumentar a rotação, consequentemente vai aumentar o brilho também. Ou seja, a rotação das pás vai influenciar, gerando uma diferença de potencial ali. Agora, não é apenas isso que vai influenciar. Se eu aumentar o número de voltas aqui da bobina, eu também vou aumentar essa diferença de potencial, assim como a força do ímã. Ou seja, existem 3, basicamente, coisas que eu consigo alterar para gerar um maior brilho. A área, aqui,
Se eu não tenho área, brilha pouco. Se eu tenho uma área muito grande, brilha mais. Quantidade de voltas da bobina, eu também tenho interferência, né? E aqui na força do ímã, além da própria rotação ali. Então, voltando na questão, né? Nessa situação, o aumento da DDP, né? Por que a DDP aumentou? Nessa DDP é gerada pelo quê? Pela variação do fluxo do campo magnético. Beleza? Então, maior tempo, menor DDP. Eu não quero aumentar o intervalo de tempo. Eu quero fazer o quê? Diminuir o intervalo de tempo aumentando a DDP. Basicamente seria isso. E aqui dentro, na variação do fluxo, é campo vezes área. Eu posso aumentar tanto o campo quanto a área. Se eu aumentar campo ou área, eu aumento o DDP. Se eu diminuir o tempo, eu também aumento o DDP. Então vamos às opções. Vamos lá. Para ter um aumento da diferença de potencial nas bobinas, é resultado do aumento de... Olha só, ele já quer que você obtenha aumento. Eu tenho que aumentar alguma coisa para gerar esse aumento na diferença de potencial. Isso pode também gerar um errinho nosso aí por conta da desatenção. Então, letra A, intervalo de tempo. Eu não posso aumentar o intervalo de tempo, tenho que diminuir. Então, letra A está errada. Letra B, aumento do fluxo do campo magnético através das bobinas por meio do aumento em sua área interna exposta ao campo magnético aplicado. Então, até aí está certa. A opção B está certa. O problema todo aí está falando aumentar a área interna da bobina. Cara, aumentar a área de alguma coisa é meio complicado, porque ela já está lá dentro. Para você aumentar a área, você teria, sei lá, tirar a bobina e colocar outra. É meio difícil isso daqui. Apesar de você olhar assim, pô, se eu aumentar a área, eu aumento o fluxo. O problema todo é que como é que eu vou aumentar a área dela? Né? Se eu fosse trocar, até poderia. Letra C. A intensidade do campo magnético no qual as bobinas estão imersas por meio da aplicação de campos magnéticos mais intensos. Eu teria, né, que também está certo, só que eu teria que trocar o ímã. Beleza? Isso é meio difícil, trocar o ímã também. Letra D. Aumento da rapidez com que o fluxo magnético varia através das bobinas por meio de um aumento em sua velocidade angular. Tá certo. Se eu estou diminuindo o tempo, eu estou aumentando a rapidez dessa velocidade angular. Tá certo. Só que ela poderia dar essa questão poderia dar um pouco de erro pra gente, justamente porque tem duas questões aqui conceitualmente certas, só que, sei lá, tipo, é meio difícil da gente fazer isso na prática. Né? E letra E, a resistência interna do condutor constitui as bobinas por meio de um aumento na espessura dos terminais. É meio difícil a gente trocar as coisas e colocar lá dentro. Sacou? Então 12, letra D aí. Questão 13. Vamos lá, acho que até 18, né? Está 19. Vamos lá. 13. Não. Fazer mais uma de conta, depois a gente volta nessa 13 aqui. Vamos lá. Os carros elétricos estão cada vez mais baratos. No entanto, os órgãos... carros elétricos estão cada vez mais baratos. No entanto, os órgãos governamentais e indústrias se preocupam com o tempo de recarga das baterias, que é muito mais lento quando comparado ao tempo gasto para encher o tanque de combustível. Portanto, os usuários de transporte individual precisam se conscientizar dos ganhos ambientais dessa mudança e planejar com antecedência seus percursos, pensando em pausas necessárias para recarga. Após realizar um percurso de 110 km, o motorista pretende recarregar as baterias de seu carro elétrico, que tem um desempenho médio de 5 kWh. 5 km por kWh, usando um carregador ideal que opera uma tensão de 220 volts e é percorrido por uma corrente de 20 amperes. Quantas horas são necessárias para recarregar a energia utilizada nesse percurso? Então vamos lá. Primeiramente, quando eu colocar um carregador de 220 volts que é percorrido por 20 amperes, eu vou ter uma potência. Então a potência aqui vai ser voltagem vezes a corrente, primeiramente. Beleza? Voltagem é 220, corrente é 20. 2 vezes 22 dá 44, com mais 2 zeros. Então aqui seria a nossa potência. Potência na qual a gente consegue carregar esses carros elétricos. E aí, o que basicamente a gente observa? Ó, o motorista pretende recarregar as baterias de seu carro elétrico que tem um desempenho médio de 5 km
por quilowatt-hora. O que significa esse desempenho médio? Que eu vou chamar de eficiência, né? Significa que com 1 kW vezes hora, ele consegue percorrer uma distância de 5 km, beleza? Quantas horas são necessárias para recarregar a energia utilizada nesse percurso? Qual percurso? 110 km. Beleza? Então, o que a gente vai ter que fazer aqui? Se 1 kWh a gente utiliza 5 km, né? A gente anda 5 km, quantos kWh X vão ser necessários para andar 110 km? Beleza? Eu vou apagar aqui, vou chegar um pouquinho para o lado, para não atrapalhar a visão de vocês. Então, 1 kW está para 5 km, assim como X está para 110 km. Beleza, então faz igual cachorro e cruza. X vezes 5 é igual a 110. X é igual a 110 sobre 5. Isso vai me dar 22 kWh. Beleza? Então agora vamos lá. O que basicamente eu vou precisar fazer aqui agora? Eu já sei qual é essa energia aqui, esse X que eu calculei de 22 kWh é a energia que eu vou precisar. Aqui é a potência que o meu carregador é capaz de fornecer para mim para recarregar a bateria. Só que aí observa, 22 kW vezes hora. Aqui ele está pedindo quantas horas, e aqui eu tenho a potência em watts. Falta uma única coisa para poder calcular minha questão. Essa potência eu vou ter que converter ela para kW. Como é que eu faço para converter isso para kW? Só dividir por 1000. Então, 4,4 kW. O que eu faço agora? Vamos lá. A energia, que é o 22, é igual a potência vezes o tempo. A energia é o 22. A potência é 4,4 vezes o intervalo de tempo. 22 dividido por 4,4 é igual a ΔT. Quanto é que dá esse tempo aqui? 22 sobre 2,2 daria 10. Dividido por 2, 5. Então essa minha resposta aqui dá 5 horas, letra D. Show, galera, até aqui de boa? Até aqui tranquilo? Não sei porquê, mas tá cortando de novo aqui. Deixa eu dar uma diminuída. Tá cortando um pouquinho o texto. Essa 15 aqui, a gente vai fazer ela rapidinho, porque ela é fácil. A 16 a gente já fez, está repetida, não sei por que está repetida. 17, beleza. 18, beleza. 19, beleza. Vamos lá. Valeu, Jéssica, pelo follow. Valeu, Bruno, pelo follow. José de Paula, seja bem-vindo. Vamos lá. 16... Qual que a gente está? 15. Vamos lá. Cientista... Vamos lá, de novo, a gente elimina um pouco esse texto. Se houver necessidade, a gente volta no texto, beleza? Vamos lá. As resistências dos fios em ordem crescente são... Então aqui a gente tem essa quantidade de fios aqui, ó. 1, 2, 3, 4. E aqui ele tem área, comprimento e a sua respectiva resistência elétrica. E aí, basicamente, o que a gente vai precisar fazer é ordenar qual resistor é maior, qual resistor é menor. Suave? Então, se liga, como é que a gente resolve isso? Existe o que é chamado de segunda lei de Ohm. Eu prefiro não usar essa expressão segunda lei de Ohm, mas é inevitável. Se você for procurar, você vai achar ela dessa forma, que é resistividade, comprimento e área. R igual a roda. Resistência, resistividade, comprimento, área. Então, aqui, área é o meu A. Comprimento é o meu L. E aqui minha resistência elétrica R. R1, R2, R3, R4 eu vou obter a partir basicamente de quê? De dividir esse termo comprimento por esse termo área. Eu vou fazer isso para todos os 4 fios. O fio 4 é mais fácil, porque eu vou dividir 106 por 1. Então, R4 é igual a 106 sobre 1, que vai dar o mesmo 106. Maravilha. O R3 é o segundo mais fácil. A R3 é 54 sobre 2, que é 27. Então, eu já sei que o R4 é maior do que R3. Então, R4 aqui, ó, maior do que R3. Então, provavelmente, alguma dessas opções aqui, ó, A, B ou C. R4 não pode ser menor do que
R1 e R3, beleza? Então, a gente já sabe que tem que ser 3 ali. Vamos lá. Agora, o R2 e o R1. R2 vai ser 47 dividido, perdão, por 4. 47 é quase 48, né? 47 quase 48 dá quase 12, dá 11,725. E o R1 aqui, 312 dividido por 9, 312 dividido por 9, 3 mais 1, 4 mais 2, 6, é dividido por 9, sim. Então vamos lá, 31 dá 27, dá 3, dá 30 alguma coisa, né? 9 vezes 3 dá 27, sobra, dá 30 e alguma coisa, ou seja, o R1 é o segundo maior. Então R4 maior que R1, letra C. Oi. Só não deixa você ver isso no sofá. Valeu, Gustavo. 34, isso aí. 27, aí vai 4, 42. 32? Mas valeu, 34. Então a gente matou essa questão. Então, tipo assim, tem algumas questões que às vezes são bem mais matemática do que física. Porém, a gente precisa saber da física para resolver elas. Beleza? Então vamos lá. Para mais uma, aqui a gente já fez, que é a questão 16. Está lá em cima. 18. Só um detalhe, quem quiser essas questões de revisão, deixa um comentário em algum vídeo meu, que aí eu mando o link do Drive com esses outros materiais também. Vamos lá. As células fotovoltaicas, placas semicondutoras compostas de silício, são os componentes principais dos painéis solares e são capazes de converter com certa eficiência parte da energia dos raios solares em energia elétrica. Essa conversão é causada pelo fenômeno físico denominado efeito fotoelétrico, que pode ocorrer em uma variedade de materiais, incluindo metais e semicondutores. Na superfície dos metais, a sequência de eventos que caracteriza esse efeito de forma simplificada é show Stelvia, show Lucas. Eu vou fazer o seguinte, ainda não está esse link lá no link da bio. Lá no link da bio tem algumas outras coisas, eu vou colocar já o link do Drive lá, com esses outros materiais. Aí, assim que acabar essa live, eu já vou fazer isso direto, beleza? Já fica assim, daqui a pouco, acabar a live, você vai lá no link da bio, você vai achar um linkzinho do Drive lá. Vamos lá. Essa questão 18 aqui, ela não é muito sobre eletromagnetismo. Essa matéria aqui, ela é sobre física moderna. Física moderna. Dentro dessa parte de física moderna, a gente tem um estudo que é o efeito fotoelétrico. O texto em si, ele está errado, que é o seguinte: células fotovoltaicas são placas semicondutoras compostas de silício, também de silício, né, que ocupam os painéis solares e são capazes de converter com certa eficiência a parte da energia na energia elétrica. Até aí tudo bem. Essa conversão é causada pelo fenômeno físico denominado efeito fotoelétrico. Não, efeito fotovoltaico é uma coisa, efeito fotoelétrico é outra. São duas coisas diferentes aí que a questão misturou. Apesar disso, não iria interferir na questão. Na superfície dos metais, a sequência de eventos que caracteriza esse efeito, de forma simplificada, é o quê? Vamos entender o que é o efeito fotoelétrico, né? Que ele está falando sobre isso, não é o fotovoltaico, que é o efeito fotoelétrico. Toda luz emite, né, fótons, que são basicamente as luzes. E essa luz, ela pode ter frequências diferentes em função da cor. Por exemplo, o vermelho tem uma frequência, o verde tem outra frequência e o violeta tem outra cor e outra frequência. Quanto maior for a frequência dessa luz, mais energia essa luz vai fornecer para os elétrons quando incidir em algum material especificamente metálico. Então aqui vamos imaginar aqui uma placa metálica, beleza? E aí eu vou desenhar aqui, ó, de vermelho. Vermelho é melhor. Então vamos imaginar que aqui eu tenho umas bolinhas com os tracinhos, essas bolinhas de tracinhos são os elétrons da placa metálica. Quando esses elétrons eles absorverem essas energias
né, advindas dos fótons com certa frequência, esses elétrons eles podem ser ejetados. Eu vou mandar o último, ui, ui. Só que não é qualquer essa frequência tem relação com Hz. Sim, esse Hz é a própria unidade da frequência. Sacou? Quanto maior a frequência, maior a quantidade desse Hz, que são os hertz. Sacou? E aí o violeta é o que mais tem entre as cores visíveis, é o que mais tem a frequência. Beleza? E o vermelho é o que menos tem frequência. E aí tem uma questão aí, que pode ser que caia, pode ser que não, é que quando a gente vai analisar qual é o corte de frequência, o vermelho não faz essa rejeição, o laranja não faz essa rejeição. Dependendo do material, só começa a fazer a rejeição na cor verde. Caraca, deu um troço estranho aqui. Só começa então a fazer a ejeção dos elétrons aqui somente nessa cor verde. E aí essa energia ela vai aumentando a partir do verde e, consequentemente, a quantidade de elétrons ejetados acaba aumentando. Beleza? E aí, então, o que basicamente está acontecendo aqui? Esses elétrons eles estão absorvendo a energia de quem? Dos fótons. Então, não está tendo absorção de elétrons. Está errado essa letra B aqui. A gente não absorve elétrons para fazer com que isso aconteça. A gente está absorvendo fótons. Absorção, né, beleza, de fótons. Então aqui é a absorção e emissão de elétrons, não. Emissão de fótons. Emissão de fótons é o brilho, então o metal não vai brilhar. Então sobrou aqui a letra B e a letra E. Absorção de fótons, emissão de elétrons, letra A. E letra E, absorção e emissão de fótons. Então vamos lá. Quando esse cara recebe energia, absorve esses fótons, a energia dos fótons, ele acaba fazendo o quê? Ejetando elétrons. E essa ejeção de elétrons é a corrente elétrica. Então você absorve energia e emite elétrons. Então você não absorve energia e emite fótons. Também está errado. Gabarito aí da nossa questão 18 e penúltima questão, letra A. E aí, para a gente encerrar, e aí novamente eu comento, né? Terminando essa questão aqui, eu vou lá colocar o link do Drive lá no link da bio, beleza? Eu acho que não está lá. Quem quiser depois conferir lá tranquilo, sem problema. Então vamos lá. Questão 19, que é a última questão dessa lista de eletromagnetismo. Para quem está na live aqui, eu vou fazer uma outra live, beleza? Com outras questões. Aqui foi só eletromagnetismo. A gente vai fazer depois de ondulatória, que é top 1, top 2, top 3, né, de assuntos que caem no Enem. E aí vamos lá. 19. O adaptador do tipo T é um acessório utilizado em domicílios para ligar vários aparelhos eletrodomésticos em uma única tomada. Conectar 3 aparelhos de alta potência em um mesmo adaptador pode superaquecê-lo e, consequentemente, provocar um incêndio. O circuito da figura 2A representa um aparelho de resistência elétrica R ligado a um adaptador de resistência elétrica Rz. Na figura 2B está apresentado um circuito com 3 aparelhos de resistência ligados ao mesmo adaptador. Em ambos os circuitos, os pontos C e D são os terminais de uma mesma tomada elétrica. Considere todos esses resistores ohms. Então aqui a gente tem simplesmente um aparelho ligado diretamente a um outro aparelho R. E aqui a gente tem no B um aparelho ligado a um tesão, desse daqui é um Benjamin, e aí esse Benjamin aqui tem outros 3 aparelhos. O que acaba acontecendo? No de cima, a gente tem um circuito diretamente em série. E aqui no C, no de baixo, a gente tem primeiramente aqui, ó, a gente tem em paralelo. Beleza? Eu tenho aqui o circuito em paralelo. E aí, por estar em paralelo, o que vai acontecer? Em série, tensão é dividida. Em série a tensão é dividida, acaba acontecendo que a corrente elétrica diminui. Quando a gente fala de paralelo, a gente tem aí uma corrente dividida, beleza? A tensão é igual, e consequentemente, pela corrente ser dividida para cada aparelho, essa corrente aumenta. Então aqui a corrente vai passar primeiramente pelo Rzinho, e aí depois vai se dividir. Então a corrente está passando por esse Rzinho, que é uma corrente total e é uma corrente maior do que aqui. Então se eu for chamar aqui de I1 e aqui total,
o I total é maior do que o I1. E é justamente por conta dessa corrente ser tão grande que vai acabar superaquecendo. Comparando essa figura 2 com 2A, 2B com 2A, verifica-se que o aumento do superaquecimento do adaptador de tomada acontece em decorrência do aumento da corrente elétrica, né, nesse Rzinho aqui, só que a gente não tem, né, corrente elétrica nesse Rzinho aqui. Tensão em Rzão? Não. Corrente em Rzão? Não, porque aqui na B, né, a gente tem 1, 2, 3 Rzão. Qual desses Rzão? Né? C, tensão entre C e D. A tensão entre C e D é a mesma. Corrente entre C e D. É essa a nossa resposta. O aumento da corrente nesse C e D. Não pode ser o aumento da resistência equivalente entre C e D, porque a resistência equivalente diminui. Em circuito em paralelo, a resistência equivalente diminui. E em série, a resistência equivalente aumenta. Sacou a visão? Vamos lá, posso explicar de novo? Sim, claro. Deixa eu apagar essas coisas aqui, eu vou deixar anotado ali, vou reanotar aqui do lado. Vamos lá. O que acaba acontecendo em série, primeiramente? Deixa eu dar um aumento aqui e dar um foco aqui na imagem. Vamos lá. O que acontece? Daqui do C para cá para o D, nos dois, é a mesma letra. Geralmente, a gente adota a mesma letra, a mesma tensão. Beleza? Então, aqui entre C e D em cima e C e D embaixo, a voltagem é a mesma. Beleza? A segunda resistência é R mais R sobre 3, isso aí, Bruno. Exatamente. A primeira é R mais R, isso aí. É isso aí mesmo. Só que isso daí é a resistência equivalente que a gente está analisando. Né? Quando a gente coloca um circuito em série, eu vou somar essa resistência R com essa Rzão aqui. Então, a resistência equivalente aqui no A aumenta. Se essa resistência equivalente aqui no A aumenta, a corrente elétrica aqui vai diminuir. Beleza? Por que isso acontece? Porque eu estou dividindo a voltagem nesses dois trechos aqui. Suave. No B agora. No B, eu tenho esses três R's aqui, ó. Eu tenho eles em paralelo. Se eu tenho eles em paralelo, a resistência equivalente aqui vai diminuir. Se a resistência equivalente aqui vai diminuir, a corrente aqui vai aumentar. Se a corrente aqui aumenta, o que acaba acontecendo? Aumentou a corrente, por uma questão, né, de efeito Joule, voltagem vezes a corrente. Se tem corrente aumentando, tem potência aumentando. Se tem potência aumentando, gera aí o que a questão está falando do superaquecimento. Conseguiu entender agora, Esteve? E aí, se essa corrente aumentou porque teve aqui uma diminuição dessa resistência equivalente, por que teve aumento só por conta da resistência equivalente? Porque a corrente aqui, ó, ela vai se dividir. 1, 2 e 3. A corrente se dividiu, aumentou a quantidade de corrente aqui nesse R, consequentemente, né, haverá um aumento da corrente entre o ponto C e o ponto D. Letra D é a nossa resposta. Você tinha perguntado, né, explica o que é o fator de potência. Cara, fator de potência é uma parada de engenharia. Fator de potência é uma questão de engenharia e também de corrente alternada. Mas aqui não vem muito ao caso aqui. O Carlos tinha perguntado alguma coisa aqui. Então, Carlos, aumento da corrente, sim. Você tinha perguntado aumento da resistência. Qual a relação da resistência com o superaquecimento? O superaquecimento ele é causado, né, pelo aumento de corrente. Agora, o que a resistência tem a ver com esse aumento de corrente? Quando a gente diminuir a resistência, haverá o aumento de corrente, consequentemente, superaquecimento. Se eu aumentar a resistência, eu diminuo essa corrente e, consequentemente, diminuo as chances de haver um superaquecimento. Exatamente isso daí, Lucas. Quanto mais conexões você fizer, menor vai ser a resistência elétrica ali. Você está resistência elétrica é equivalente, porque cada aparelho vai ter sua própria resistência. Show? Então, gente, a gente finaliza aqui a live. Né? Obrigado a todo mundo que esteve presente, obrigado a todos os comentários aí. Qualquer coisa, vocês tiverem qualquer dúvida aí, comenta em algum vídeo meu, que aí eu tento acrescentar na próxima
na próxima lista de exercício. Ainda vou fazer hoje ainda mais uma live, mais para o final da noite, lá para as 8 horas, né, provavelmente. Beleza? E aí, deixa eu ver aqui mais um comentário. Valeu, Bruno. Gostei muito do seu conteúdo. Obrigado. E aí vai gerar mais energia, exatamente. Quanto mais aparelhos ligados, menor a resistência equivalente. Menor resistência equivalente, mais corrente vai ser gerada, né? Porque quando a gente conecta tudo em paralelo, cada aparelho ele vai ter a sua energia necessária para funcionar. Então vamos imaginar que eu tenho um aparelho que precisa de 10 amperes para funcionar. Você não pode mandar menos para ele, porque senão ele não vai funcionar direito. Aí tu manda 10 para ele. Aí você conecta, por exemplo, com outro aparelho. A corrente dele vai ser outra. Né? Aí vai 10, mais 10, mais 10, essa corrente vai aumentando. Marcar as 8, Stelvin. Beleza? E aí a gente entra com ondulatória. A listinha já está aqui. Beleza? 8 horas, amanhã à tarde eu tenho um evento, um compromisso, não conseguiria fazer à tarde amanhã. Mas hoje à noite, 8 horas. Obrigado aí a todos que me seguiram. E aí à noite eu marco a próxima para amanhã, talvez amanhã de manhã. Show? Obrigado, um ótimo dia para vocês. Então quem for assistir a live à noite, até a próxima. Valeu! Caraca, 15 followers, 15 seguidores. Otimista de menina, esse menina. Ito man na nabaday? Ito mababadão? Você pediu manga pra tua mãe, você não pegou a manga. Vai, lamba essa manga. Chupa essa manga, vai. Não vai chupar manga. Eu fico sem a manga. Ah, você só mutou, né? Só pra não atrapalhar você. Você vai querer coisa agora, Pedro? Vai querer esse tempo agora? Não é agora, ó. Nossa, eu tô esperando sair pra me depilar. Você deve levar quanto tempo? Depilando? É. Não sei. Por quê? Se fosse demorar, sei lá, 2 horas, normalmente leva 1 hora. Mariana. Não, não vai levar 2 horas não. Eu não sei ao certo quanto eu levo, né, de tempo. Eu nunca cronometrei, mas eu acho que não chega a 2 horas não. Em 1 hora eu acho que eu já acabei também. Sabiá cantou, Sabiá cantou. Sabiá tá cantando demais, Sabiá tá cantando demais. Sabiá tá cantando para valer. Sabiá cantou, Sabiá cantou, cantou demais. Sabiá cantou, Sabiá cantou demais. Bom, então amanhã a gente vai lá só meio.
disso porque não tinha. Não tinha, é verdade. Nota logo esse doutor, né? Acho que esqueci. Manda no WhatsApp. Esqueci de pausar.